Aê! Bem-vindos a mais um Afoitos para você. Bom, como sempre, eu recebo aqui amigos e referências que eu admiro. Então, não poderia ser diferente. Ele é uma das maiores referências do mercado financeiro e um fenômeno da educação digital. Aos 28 anos apenas, ele construiu um império, ensinando de forma responsável e consciente como operar na bolsa. Vindo de uma família humilde, começando do zero na internet, ele desmistificou o day trade e conquistou uma comunidade gigantesca, com mais de 2,4 milhões de seguidores em suas redes. Seu canal se tornou o maior do mundo na área e sua mentoria já formou dezenas de milhares de alunos. Ele não é apenas um trader profissional, ele é um empreendedor visionário que transformou a experiência de quebrar e recomeçar na missão de levar a educação financeira de ponta ao maior número de brasileiros. Seja muito bem-vindo, Suriel Portes. Opa, que isso? Baita abertura. Obrigado, cara. Fico feliz de estar aqui e espero contribuir bastante. Cara, felicidade nossa de estar aqui e aprender um pouquinho aí sobre tudo que você sabe desse mercado financeiro que muita gente ainda tem medo, né? E você fala de maneira muito simples, muito prática. E as pessoas começam a ir para esse mercado, que é importantíssimo, né? Todo mundo precisa ter Exato. Um pedacinho da renda investida para... Né, a gente só dá valor no futuro, não é verdade? Então, eu queria que você contasse primeiro como que você começou nesse mercado financeiro e a necessidade que você tinha de ganhar dinheiro, né? E mudou para o Rio de Janeiro com a família. E quero saber também, já aproveitar nessa pergunta aqui, quando que você muda definitivamente para São Paulo? Bom, eu comecei com 17 anos no mercado financeiro. Uhum. Eu sou gaúcho de Porto Alegre, minha família inteira é do Sul, né? E a minha mãe, ela sempre teve um sonho de ser atriz. E lá no Sul não tem muito esse negócio de televisão, tem emissoras muito pequenas e é mais focado em teatro. E ela queria ir pra TV, né? Então não tinha como fomentar esse sonho dela lá em Porto Alegre. E quando ela teve 16 anos, ela teve a chance de meio que começar nesse mundo artístico, só que ela me teve com 16 anos também. Então meio que eu acabei atrapalhando um pouco o sonho da mãe ali de ser atriz, né? Aí eu nasci, a gente se mudou de Porto Alegre para Alvorada, que é uma cidade vizinha de Porto Alegre, uma das cidades, por sinal, mais perigosas do Brasil inteiro. Quando a gente se mudou para lá, a família inteira ficou assim, preocupada. Nossa, vão morrer. Lá tinha muitas pessoas que andavam perto das casas e incendiavam as casas. Os caras malucos, assim, tinha uns incendiários. E aí, nesse meio tempo, meu pai vendeu o táxi dele, ele era taxista, vendeu o táxi pra gente poder comprar nosso terreno e construir nossa casa. E os números são muito loucos, né, cara? Porque o terreno foi comprado por 7 mil reais e a casa a gente construiu por 15 mil reais. Olha que loucura. Hoje com 20 mil reais você não faz, uma televisão, né? Nem em Paraisópolis eu acho que você compra. Tá louco? Terreno. E aí, enfim, eu sempre tive uma grande inspiração e eu acho que eu herdei essa veia empreendedora da minha mãe e do meu pai, que sempre tiveram esse lado de tentar por conta própria empreender. Então, meu pai era taxista, minha mãe antes era, né, dona de casa ali, sempre empreendendo em vários meios, até flores em cemitério a gente já vendeu, assim, na porta do cemitério para vender, e eu ia junto. A gente já foi camelô também lá em Porto Alegre e vendendo várias coisas aleatórias. Então, esse sonho da minha mãe de ser atriz voltou quando eu terminei a escola, com 17 anos, em 2010. Aí, nisso, a gente falou, cara, vamos em busca desse sonho. E aí a gente vendeu tudo que a gente tinha no Sul, casa, carro, literalmente, eu lembro até hoje o dia que foi um caminhão lá na frente de casa levar os móveis, porque tinha vendido assim num bolo todo. A gente foi pro Rio de Janeiro com 100 mil reais. 100 mil reais era a nossa conta que a gente tinha feito, que ia durar por 2 anos. Se desse errado, cara, a gente ia ter que voltar pro Sul, rabinho entre as pernas e recomeçar na nossa cidade natal, né? Então, tu vê, antes a gente era dono, proprietário da casa e ia voltar provavelmente como inquilino, ia ter que alugar uma casa lá. E tudo deu errado, cara. Tudo deu errado. Lei de Murphy, né? E aí,
Minha mãe, ela conseguiu fazer algumas novelas, fez Salve Jorge, Paraíso Tropical, algumas novelas como figurante, até que percebeu que o mundo artístico é um mundo, muitas vezes, meio sujo. E aí, largou de mão, não quis mais. Foi exatamente o momento que eu comecei a precisar trabalhar para ajudar em casa, né? Tava com 17 para 18 anos. E foi também quando eu entrei pra faculdade de cinema. E no storytelling, do marketing, das coisas, eu conto que, porra, eu fiz cinema pra ajudar minha mãe, que ela queria ser atriz, etc. Esse tem um ponto. Só que o outro lado também é porque foi a única coisa que encaixou na minha nota do Enem. Ou era cinema, ou era artes cênicas. E como eu era muito tímido, eu falei, cara, melhor eu ficar atrás das câmeras do que na frente delas. Então, preferi fazer cinema. E sabe aquela palestra que o Steve Jobs dá em Stanford? Ele fala Connecting the Dots. Ele fala que tem vezes que você faz uma coisa e você não entende o porquê, e lá na frente isso se traduz e você... Porra, foi por isso que eu fiz. Nunca entendi muito bem, de fato, porque eu fiz cinema, cara. E lá na frente, depois a história se desvendou, assim, digamos. Só que eu sabia que era uma profissão que não me daria dinheiro. Então eu fui pra internet. Cara, o que eu posso fazer pra ganhar dinheiro? E de preferência sem sair de casa. Eu encontrei uma série de coisas. Trabalhar com tradução, escrevendo artigos, trabalhar com web design, com TI, uma infinidade de coisas, entre elas o mercado financeiro. Só que eu sempre tive a visão que finanças, mercado financeiro, bolsa de valores, era para um cara, primeiro, com muita grana, era para um cara mais velho ou um cara que tivesse uma faculdade de economia, etc. E como eu não estava em nenhum dessas três categorias, eu falei, porra, isso não é para mim. Mas de curioso, eu fui dar uma pesquisada e encontrei o day trade. Em 2011, no Brasil, a gente tinha 200 mil CPFs. 200 mil pessoas tinham uma conta aberta em uma corretora para fazer operações de renda variável. É um número pífio. Né? Naquela época era nada, literalmente quase zero. E quando você ia procurar sobre conteúdos na internet para fazer aquela atividade que eu estava querendo aprender, não tinha ninguém ensinando, porque o mercado estava recém começando. Então, o meio que eu encontrei foi aprender a operar nos Estados Unidos, com mentores americanos. Só que aí, quando eu fui de fato começar a fazer day trade nos Estados Unidos, eu me deparei com uma lei que tem lá que você não pode fazer trading se você não tem no mínimo $25 mil, que é uma lei chamada Fidelity Rule. E aí eu falei, cara, e agora? Fudeu, né? Porque, porra, não tem como. Aí o meu mentor na época, que era um cara chamado Tim Sykes, que eu conheci em 2011, ele tinha uma manobra para isso, que era você ter uma conta em uma corretora que não ficasse situado num território americano. Nesse caso era Bahamas. E aí você podia operar as ações americanas sem estar necessariamente sendo naquela jurisdição ali dos $25 mil. Então eu comecei com $500 na época, o dólar 1,60, então tava, porra, que saudade dessa época. É verdade. Porra. Eu adorava viajar. Tá louco. E aí, nisso daí, aprendi tudo que eu depois fui desenvolvido com esse cara, né? O Tim Sykes. Em um mercado chamado Penny Stocks, que é um mercado onde as ações listadas na bolsa custam centavos. É o mesmo mercado que é relatado no filme O Lobo de Wall Street. Aquelas ações custam 1 centavo para 2 centavos, pô, é 100% de ganho, né? Sim. Só que são altamente manipuláveis, muito volátil, totalmente especulativo ali a operação, mas foi onde eu comecei. Então, com um pouquinho de dinheiro para poder alavancar. E aí, de 2011 até 2014 foi quando eu larguei a faculdade de cinema, no último ano para me formar, né, faltando ali 1 ano no bacharel de 4 anos, eu falei, cara, vou focar 100% no que tá dando certo. Mas também era aquela coisa de, eu vou travar por 6 meses a faculdade, depois eu volto, você nunca mais volta, né? Aí eu não voltei. E foi exatamente o ano 2014 quando eu conquistei ali o que para mim era liberdade financeira, minha independência, porra, tava grande com 21 anos de idade. Só que eu quebrei nesse meio tempo. Eu fiquei muito emocionado, deixei aquele sucesso assim subir a cabeça, um dinheiro que eu nunca tinha visto na minha vida. Eu falei, caramba, tá aqui agora. Comecei a me alavancar muito no mercado, comecei a operar muito grande, maior do que eu deveria, sem nenhum tipo de planejamento. Quebrei, vou para zero. Nisso eu vou trabalhar numa loja de chocolates. Assino minha carteira lá como atendente de loja. E aí eu falei, cara, que merda, né? Porque, porra, tava com grana, agora eu tô aqui, tendo que recomeçar, e o meu objetivo era muito pontual, era levantar um dinheirinho de novo para poder voltar pro mercado. Fiquei ali quase 1 mês trabalhando nessa loja, fui demitido, porque a atendente de loja, né, atendente do negócio era basicamente eu ser o vendedor. Só que, cara, me botaram pra caixa, me botaram pra arrumar estoque, fechar a loja às 10 da noite no shopping, uma série de coisas. Eu falei, porra, não foi pra isso que eu fui contratado. Nisso que eu fui reclamar, mandaram embora.
Aí o dinheirinho que eu peguei foi quando eu recomecei. E nesse meu recomeço eu falei, cara, eu preciso nunca mais deixar isso acontecer. Porque uma vez que você experimenta uma coisa boa, o teu paladar ali, ele fica mais aguçado, você não quer retroceder, né? Então eu falei, pô, eu nunca mais quero que isso aconteça. Preciso focar mais em gerenciamento, que foi exatamente o que faltou em mim. Gerenciamento das operações, né? Me alavanquei muito. E aí eu comecei a desenvolver uma tática chamada diário de trading, onde no final de cada dia eu anotava todas as minhas operações. Comprei ação XPTO, usando estratégia tal, gerenciamento tal, aplicando no horário tal, etc, etc. E aquilo ali ia servir para mim como um banco de dados. Então, no final da semana, eu analisava todas as minhas operações, que eram inúmeras, e via ponto cego. E ficava ali apertando parafuso, para que eu não errasse e pudesse só focar na estratégia, no horário, no tipo de operação que mais me trazia resultado. Porque muitas vezes dentro do mercado tem muito o que se fala que, pô, tu ganha de manhã e devolve à noite. Tu ganha de dia, porra, no dia seguinte tu devolve. Por quê? Porque muitas vezes você talvez tá só operando no horário que tu não deveria operar. Se eu só deixasse de operar no horário que normalmente você perde, porra, tu já resolveria esse dano que tu tá tendo, esse prejuízo que tu tá gerando. Então, otimização é como se fosse um rebalanceamento de carteira. É tu eliminar o que tá dando errado, focar no que tá dando certo. Só que chegou uma hora, velho, que você começou a ficar muito cansativo. Então, ali de 2014, meados de 2014, eu comecei a desenvolver isso daí. Levei até 2016. Fiquei 2 anos escrevendo, pilhas e pilhas de papel. Eu falei, cara, preciso inovar. Em 2016, eu tive a ideia de começar a gravar as minhas operações. E aí, gravando as minhas operações, era basicamente eu gravava a tela do meu computador e eu ficava narrando, exatamente aqui, ó. Tô comprando agora ações da Twitter porque eu tô vendo o rompimento da estrutura tal, no preço tal, tô usando... E ficava ali deixando o gráfico, a operação rolar, e eu narrando, ninguém sabia quem eu era. Eu falei, cara, vou ter que ter um puta HD, né, pra gravar e estourar estocar todos esses vídeos aqui. Vou botar no YouTube. E aí eu comecei a postar esses vídeos no YouTube, em 2016. Só que eram vídeos que eu não aparecia, era só minha voz. E a tela do meu computador. E vídeos longos, chatos, vídeos tediosos, se eu ficar ali assistindo 1 hora, 2 horas daquele vídeo. Só que eu fiz isso daí de 2016 até 2019, postando um vídeo, ninguém sabendo quem eu era e tal. Nesse meio tempo, meu canal chegou a 70 mil inscritos. E a galera comentando, porra, o Lombardi do Day Trade, porra, quem é esse cara? Quem é o Suriel e etc. Quero aprender, porra, me ensina, se revela. E eu falei, cara, 2019 começou a ter uma onda do marketing digital. Começaram grandes especialistas a ensinar, a lançar infoprodutos. Eu falei, porra, talvez isso daqui seja uma janela de oportunidade que eu possa entrar ali e aproveitar também. E aí, de um dia pro outro, eu mostrei meu rosto. Falei, pô, eu sou o Suriel, vamos usar aqui a estratégia tal, comprando ações da Twitter. Se eu tivesse o nível de marketing e conhecimento de lançamento que eu tenho hoje, eu teria feito uma puta antecipação. Quem é o Suriel? Pô, um efeito, porra, tirar mais, eu sou o Suriel, sabe? Tipo, fazendo uma baita de uma cena. Foi nada, foi de um dia pro outro, assim, totalmente amador. Mas em novembro de 2019, a gente fez o primeiro lançamento digital. Com esses 70 mil inscritos, captação completamente orgânica, sem investir R$1 em tráfego, a gente fez 300 mil reais, cara. Eu falei, porra, aqui tem um lugar legal para eu poder entrar aqui, quem sabe, né, ter uma outra renda aqui, eu vou começar a organizar essas coisas. E aí eu mostrei meu rosto. Em dezembro, meu canal já tinha ali mais de 100 mil inscritos, já tinha quase que crescido 50% do tamanho dele. E em 2020 veio pandemia, foi uma explosão total, meu canal foi para 1.200.000 pessoas. E aí ele se tornou o maior canal do mundo de Day Trade. Dentro desse segmento. A gente fez lançamentos gigantescos, né? Tornou realmente o cara que mais faturou dentro de infoprodutos e lançamentos do mercado de Day Trade. Até hoje ninguém nunca superou esse marco. E aí esse é um resumo da história, né? Em 2022, eu fui fazer uma viagem para o sul da Itália com a minha família. E aí eu tava lá em Positano, cara. E Positano, aquilo lá é a Rocinha. Só que, porra, por ser na Europa é maravilhoso, né? Mas, tipo, uma favelinha, assim, cheia de vielinha. Eu tava numa dessas vielinhas, assim, eu pedi pra uma pessoa que tava comigo na época tirar uma foto minha. No que ela vai tirar uma foto, ela aperta pra gravar sem querer. E atrás, assim, no meio da multidão, eu escuto uma voz. Aí eu olho assim, cara, é a voz do Timothy Sykes. Era o cara com quem eu aprendi em 2011 a fazer day trade. Eu olho assim e falei, caralho, o cara que mudou minha vida. E aí esse registro foi porra, maravilhoso, né? Até hoje no meu celular. Eu olhei
encontrando meu primeiro mentor do que eu faço, do que mudou a minha vida, do que depois eu me tornei a referência no Brasil, do que ele me ensinou lá atrás. Falei, bah, que história doida, né? Então, basicamente, esse é o resumo da falou ópera. com ele? Falei, pô, troquei ideia, começou a me seguir no Que Instagram, legal. trocamos, porra, eu parecia um fã ali, tremendo completamente. Que legal. Toda essa experiência ali, foi louca. Que legal. Ali tem o hotel que eu acho mais lindo do mundo, que é o Caruso. Aham. Caruso Hotel. Cara, e fazendo, né, dessa história aí, uma história bacana e tal, mas o que você hoje, baseado no que você aprendeu, que você, além de tudo isso, né, de você anotar e tal, seus aprendizados, seus acertos, o que você acredita que você deveria ter tomado cuidado, que hoje você falaria para alguém que está começando? Eu diria para alguém que está começando hoje tomar cuidado com o tamanho do valor que ela deposita em certas oportunidades. Então, eu costumo falar para as pessoas que começam hoje no mundo de investimentos, principalmente na área de trading em específico, que elas vão all-in, vão com tudo que tem, na esperança de aquilo ali virar a fortuna que elas têm o objetivo de alcançar, né? Só que a diferença é que quando eu comecei lá com 17 anos, porra, eu morava com meus pais. Se desse merda, porra, não era tão horrível assim, sabe? Eu tinha muita possibilidade de recomeçar, enfim, não tinha conta pra pagar, era muito mais leve pra mim naquela época. Um cara que vai começar hoje do zero a fazer isso, se ele for além do que ele pode, além do limite que ele tem disponível para poder investir, poder fazer, ele já começa com o pé esquerdo, porque ele coloca uma pressão absurda sobre ele, e a pressão, a ansiedade, o medo acaba fazendo com que as pessoas elas tenham uma performance afetada, né? Então isso eu diria que é o principal problema. E como é que resolve isso? Primeiro entendendo sobre planejamento financeiro, que é algo que eu foco bastante hoje dentro do que eu tenho feito de movimento do mercado financeiro. As pessoas precisam de planejamento financeiro. E essas janelas de oportunidade, sejam vindas através do day trade, do mercado de criptomoedas, do mercado de investimentos alternativos, que são altamente explosivos, devem estar dentro de um cesto, dentro do planejamento financeiro, que é um cesto menor e não o cesto principal dela. Então encarar aquilo também como uma renda extra, ao invés de o cara querer tornar aquilo ali a renda principal. Então lá atrás, para mim, em 2011, 12, 13, 14, poderia ter sido a única renda que eu tinha, mas hoje já não é mais. Né? E hoje, francamente, eu não faço mais day trade na mão ali. Eu coloco automação para operar para mim. Hoje a tecnologia está disponível para a gente poder realmente usá-la da melhor forma. E aí você resolve o lance de gerenciamento. Você não tem mais o vínculo emocional. Agora não é você operando, ficando nervoso. Ganhei, fiquei feliz, perdi, fiquei triste. Agora você deixa um robô automatizado ali operando para você e resolve isso na proporção correta, que funciona muito bem. Mas legal essa resposta sua, porque eu queria entender. Com essa questão da tecnologia, isso não iguala muito o jogo e aí ficou mais competitivo e diminuiu os ganhos no day trade, ou é o contrário? Hoje a gente tem, dentro do mercado financeiro, por volta de 200 mil day traders. É um número muito pequeno, cara. A gente tem um Brasil com 200 milhões de pessoas. Então tu vai pegar isso daí é 0,1%. Então existe um mercado gigantesco. Hoje em renda variável a gente tem 6 milhões de CPFs. E até eu fiz um post ali no meu Instagram esses dias, que a gente fez nossa número de alunos, número de impacto que a gente teve no mercado, a gente conseguiu levar para a bolsa 2 milhões de CPFs desses 6 milhões. Então tu vê, de 2019 até a final de 2022, a gente investiu mais de 20 milhões em tráfego pago de pessoas indo para o mercado, abrindo conta de corretora e começando a fazer investimentos, seja de trading, seja de investimento de médio e longo prazo. Então assim, mesmo se a gente pegar o número total, o big number que tem hoje no mercado, que é 6 milhões, ainda é um número pífio comparado com o que há de disponível para crescimento do mercado. 3 a cada 100 brasileiros investem. Então, a tecnologia iguala realmente, mas tem muito mercado para ser destravado ainda, e isso funcionaria muito bem. Tu vê nos Estados Unidos, 1 a cada 2 americanos investem. E lá também tem tecnologia. Então, basicamente, 60% das pessoas que estão nos Estados Unidos têm uma conta em corretora e têm algum tipo de aplicação em renda variável. E vale a pena mais o day trade aqui ou lá? Os dois lugares são bons. Aqui, talvez para começar, e lá para o cara poder pulverizar as operações. Né? O cara poder ter uma renda em dólar, o cara poder
né, se expor ao mercado internacional, se expor à moeda estrangeira. Os dois mercados são maravilhosos. Ele tem que ter um pé aqui e um pé lá também. Vale a pena começar pequeno hoje em dia mesmo? Porra, com certeza. Ainda mais por essa visão que eu falei agora de aquilo ali, o trading, ele deve ser visto como um pilar de renda extra, como um pilar que vai, talvez, o pequeno capital que ele colocar, potencializar a carteira de investimentos dele como um todo. Né? Então, se tu for ver hoje a minha comunicação dentro do que eu faço, dentro da Capital School, que é o que a gente está construindo agora, que é uma escola de investimentos e educação financeira, o trading é um dos pilares dentro de diversos outros segmentos que estão lá. Então, um investidor, um cara que ganha dinheiro com o mercado financeiro, ele deve saber investir em renda fixa, em renda variável como um todo, saber montar uma carteira de ações, ele saber montar uma carteira de fundos imobiliários, ele se expor aos diversos ativos e mecanismos e veículos que ele pode ter uma renda melhor do que ele deixar o dinheiro parado na poupança, por exemplo, né? Ou debaixo do colchão. Sim. E é menos risco com a tecnologia também, né? Com certeza. É um risco calculado. Calculado, né? Dentro de você um corre estudo. o risco que você se expor, né? Exatamente. E dentro de um cálculo que é totalmente aceitável você correr aquele risco, né? Algo que vai te machucar ou te tirar do jogo, quando aconteceu comigo lá atrás, né? Eu tava 100% no risco. Por isso eu quebrei e fui vender chocolate, né? Fui trabalhar na carteira assinada. Mas você foi preparado. Imagina, você quebrou pequeno. Exato. Se você quebrasse hoje, a dor seria muito maior. Quanto maior a escada, Maior o tombo. Maior é o tombo, né, cara? Verdade. Com certeza. Eu acho que tudo é ensinamento, né? Depende muito da perspectiva que você enxerga cada obstáculo, né? Eu costumo dizer nos livros que eu já li muito livro sobre mentalidade, autoajuda, desenvolvimento pessoal, lei da atração, acredito muito nisso, por sinal. Não existe resultado ruim ou bom, existe feedback. Como é que você enxerga aquilo dali, o que você vai fazer com aquele dado, né? O resultado é um dado que você teve a partir de uma atitude, uma ação, uma decisão que você tomou. Então o lance ao invés de ficar remoendo, é você entender como ir dali para frente e ter um resultado diferente, caso queira. Para você ser bem sucedido no mercado financeiro, você tem que ser muito disciplinado. Muito. Você também é disciplinado na pessoa física? Bastante. Tanto que agora eu vou começar o treinamento pro Ironman, né? Acho que eu cheguei a comentar contigo. Sim. Até. Uhum. Velho, que nível de disciplina supremo que tu tem que ter. Porque tu conseguir manejar treinamento de bike, treinamento de corrida, incluir a musculação e ainda o nado, porra, e aí nesse meio todo, tu ainda conseguir trabalhar, empreender e focar na tua vida pessoal, você tem que ter uma agenda ali muito bem calculada e organizadinha. Com certeza. Eu tenho vários amigos que fazem Ironman, é um desafio. Eu cheguei a me preparar para subir o Everest. Aí veio a pandemia. Porra. Aí desisti. Agora não quero mais. Já fui um cara muito mais destemido do que eu sou hoje. Agora, é isso. Eu costumo dizer que esse é o meu primeiro ano que eu tenho medo, porque eu descobri a felicidade. Para mim a felicidade não existia. Então, hoje em dia eu calculo muito mais os meus riscos, porque não quero atrapalhar esse outro lado bom da vida, entendeu? Sim. Tem que botar na balança, né? Exato. Os prós e contras, os bônus e os ônus. Exato. Agora, no mercado com tantos gurus, né, quanto o seu canal se tornou o maior do mundo no segmento. Então, o que na sua didática ou na transparência você acha que furou essa bolha e fez esse tamanho gigantesco de 2,4 milhões de pessoas te seguirem? Cara, primeiro ponto, eu comecei num momento que era terra de ninguém. Então, quando eu comecei a postar meus vídeos em 2016 ali, como autoestudo e autoavaliação para eu otimizar minha própria operação, eu falava comigo de um jeito que eu precisava entender depois de já ter passado um certo tempo a minha operação, que eu pudesse relembrar facilmente o que estava acontecendo. Então eu sempre tive uma didática de fato muito simples de qualquer pessoa entender. E para você poder furar a bolha, você tem que quebrar muito a complexidade das coisas. E o mercado financeiro, ele é um mercado que por si só ele é muito complexo e muito tedioso. E os grandes educadores financeiros que sempre existiam naquela época, eles não conseguiam fazer o mercado crescer porque eles falavam difícil. Então, tu vê, quando eu descobri lá, pesquisando formas de ganhar dinheiro, descobri o Bolsa de Valores, a primeira coisa que são as objeções que vinham. Eu tinha que ter uma faculdade de economia, porque eu tinha que ser um crânio,
tinha que ter muito dinheiro, eu tinha que ter muita experiência. Então, assim, existe uma complexidade, uma barreira de entrada. E isso acontece quando, primeiro, você sabe quebrar essa complexidade, então isso torna mais fácil e acessível para qualquer pessoa. Tanto que eu tenho muito aluno, entregador de delivery, Uber, as pessoas que não têm tempo muito para ficar estudando, então ela precisa que a coisa seja sintetizada, de uma fácil assimilação para ela. Então meio que torna isso. Outro ponto também é que eu fui o cara que teve essa jornada e eu fui a pessoa com quem eu tô falando que hoje está naquela mesma posição. Então muito influencer de finanças hoje, além deles terem sido meus alunos, porque como eu fui um dos primeiros pioneiros, né? O cara, ele, na maioria dos casos, não teve sucesso naquilo ali. E usou o veículo marketing digital como um caminho para riqueza, para ganhar dinheiro. Sim. São os chamados vendedores de curso. Então, tu vê, comecei em 2011, 2014 estava bem, quebrei e voltei, mas em 2016 tava lá de novo. Quando o primeiro vídeo que eu apareço num lançamento meu, eu já tinha cobertura, já tinha 3 carros na garagem, andava de Porsche pra cima e pra baixo. Então, aquilo ali não foi pra mim a renda que eu usei pra ficar rico. Aquilo foi uma forma de distribuir o meu conhecimento e, obviamente, tem que ser monetizado por conta disso. Lógico. Mas foi a terceira, quarta renda que eu já estava tendo na época. Então, eu vejo que hoje a dificuldade que as pessoas têm de furar a bolha é porque elas não entendem de fato profundamente, porque elas não viveram aquilo ali na pele. Elas não são uma persona transformada, elas não eram o antes e o depois. Pegaram no meio do caminho, aprenderam, têm a informação e querem passar para frente. Então isso é um ponto importante também. E fora que tem muito ego também, né? Eu acho que os grandes dinossauros do mercado tiveram a oportunidade de pulverizar e expandir nossa massa de pessoas que hoje operam na bolsa e não quiseram porque realmente massageia o ego você falar difícil. E a pessoa vê, nossa, esse cara é inteligente, meu. O que você tá falando? Não tô entendendo nada que você tá falando. Você deve ser muito inteligente. Então hoje, quando tu vai conversar com alguém dinossauro assim de mercado, os caras eles falam difícil justamente para ficarem numa prateleira acima de você. Então tem isso. Eu sempre fui um cara que nunca se importou muito como eu era visto ou como eu ia ser visto de acordo com o jeito que eu falava. Tanto que as principais criativos e anúncios e patrocinados que eu fiz eram eu me colocando em situações que muitas vezes ao ridículo para poder justamente furar essa bolha, né? Então tem um vídeo que a gente fez uma vez que foi engraçado, que eu tava com a Porsche gravando um criativo pro lançamento. Só que nessa rua que eu tava gravando, no fundo da rua tava passando um cara a cavalo, um carroceiro. Aí eu falei, vou pegar esse cara, vou gravar um criativo aqui e eu acho que vai ser divertido. Aí eu falei, posso gravar contigo, etc? Pode, vamos lá. Aí eu subo no cavalo e começo a conversar com a câmera. Às vezes você quer chegar num objetivo, mas o veículo que você tá usando, ele não é propício para isso. Você não vai conseguir chegar rápido lá. E nisso o cavalo tá andando, né? Junto com a carroça. E o cara ali no cavalo. E eu ali falando com a câmera. Aí de repente eu paro e falo, mas se você tiver um veículo melhor, você consegue chegar muito mais rápido no teu objetivo de ganhar dinheiro. Aí eu desço da carroça, entro na minha Porsche e saio andando. Esse veículo eu vou te mostrar no dia tal. Aí era o lançamento. Então assim, eu sempre fui esse cara que tentava pensar de um jeito diferente e não tão quadrado para poder me comunicar com a massa. Eu acho que isso furou bastante a bolha também. Sim. Tem outro vídeo também seu que bombou também, que... Tem um que é eu pagando o café e o croissant com trading. Então eu tô lá, foi no final de uma bateria de gravação, geral cansado, umas 17 horas. Aí a gente tava tomando café numa cafeteria lá do escritório. Aí vem a moça trazer a conta do cafezinho e falou, acho que isso aqui é uma boa oportunidade de gravar. Liga a câmera aí. Ligou a câmera, ela trouxe a notinha, eu viro pra câmera só, um café, um croissant deu R$30. Quer ver eu pagar assim com um trade agora? Eu venho, abro a plataforma, olha só, faço uma operação, dá tipo R$40, eu paguei meu café aqui com um trade. Quer aprender a fazer isso? Ele estourou também, esse criativo foi muito famoso. Tem um das vacas também, que eu tô indo pra Santa Maria, no Rio Grande do Sul, gravar com um aluno e no meio eu passo numa fazenda cheia de vaca. E a gente, nesse lançamento em específico, tinha uma verba muito grande de captação. A gente tinha 6 milhões de captação, de capital, para captar o dinheiro, os leads, né? Então eu precisava, de algum modo, ser completamente fora do padrão para poder chamar atenção. Então a gente passa por essa fazenda, onde tem as vacas, eu falo, qual dessas vacas você acha que é minha? Aí eu olho para as vacas assim,
Nenhuma. Maquiavel fazer um trade? Tipo assim, eu usava qualquer coisa que eu podia só pra poder quebrar o padrão naqueles 3 segundos que o cara via um patrocinado no YouTube pra poder chamar a atenção dele e falar do que eu tinha que falar, né? Então, isso é um ponto que muitas pessoas não têm coragem de fazer, né? É verdade. É verdade. Tem medo de se expor, né? Tem medo, fica com vergonha, não sabe como vai ser visto. As pessoas se preocupam muito com isso. E acho que isso foi um favor muito, um negócio muito importante, né? Que eu usei muito a meu favor. Você acha que a tecnologia IA vai mudar o teu mercado completamente? E por causa disso você está de olho em outro mercado? Eu acho que ele vai potencializar o nosso mercado. Eu acho que a tecnologia, quando ela entrou em qualquer que seja o segmento, ela ajudou a entregar resultado melhor, mais prático, sem tanto custo de mão de obra. E dentro do mercado financeiro a gente vê, por exemplo, tecnologias que fazem operações pela pessoa, inteligência artificial que faz análise de carteira. Então ela meio que está tomando o lugar de muita gente. Mas isso se deve não porque a tecnologia é ruim, mas porque, na verdade, o profissional da área deveria se capacitar mais para poder usar a tecnologia a favor dele, para potencializar ainda mais a entrega dele. Então, eu acho que ela não vem para acabar com o que a gente tem hoje em termos de profissionais, mas vem para fazer os melhores saber usar ela de uma forma que vai crescer ainda mais. Então, a gente tem visto isso acontecendo bastante. Muito bom. E você já mencionou em outras entrevistas que seu objetivo é um dia ter suas empresas com IPO para fazer parte da bolsa. Te motiva mais ser um grande player no mercado ou ser um professor que formou essa nova geração? Eu acho que ser o professor que formou essa geração é o caminho para chegar nesse grande objetivo aí. Eu vejo como um ciclo, eu tendo começado operando o mercado e esse fechamento desse ciclo eu operando a minha própria empresa no mercado, ou a minha empresa estando na tela de todas as pessoas operando, comprando ela e colocando na sua carteira de investimentos, enfim. Então a Portis Capital hoje, a gente tem 3 pilares, né? O pilar de educação financeira, que é a Capital School, onde a gente quer fazer ali uma escola viva, não uma escola como tem hoje outras no Brasil, nossos concorrentes, com aula teórica, aula gravada, aquilo que o cara assiste e só serve para ele ser o cara mais inteligente na mesa do churrasco de domingo. Nada prático. Por mais que seja filmado em altíssima qualidade. Eu nem sei porque que isso também é um gatilho de vendas, né? Eu tava vendo como que um concorrente nosso tava vendendo a escola de educação dele. Falando, porra, a gente filmou em 4K. Eu falei, porra, irmão, dane-se como é que tu filmou, tá vendo? Isso não é Importa o conteúdo. O que importa é o conteúdo, mas mais do que isso também, o que importa é o resultado que tu gera com o conteúdo que tu tá entregando. É lógico. Então a Capital School, ela nem vai ter curso gravado. Vai ser tudo ao vivo. Vai ser realmente uma escola viva. Então a gente tem esse pilar de educação financeira, tem um pilar de educação financeira, tem um pilar de arquitetura financeira, que basicamente é a organização financeira das pessoas, dos indivíduos aí que tem total desorganização. Então, basicamente, esse pilar é planejamento financeiro, trazer clareza para o nosso cliente de ponto cego, conseguir estruturar para ele os 4/6, né, de uma organização e planejamento financeiro. E o último pilar é o pilar de networking e relacionamento, que é algo importantíssimo dentro do mercado financeiro, que às vezes uma conexão que a gente faça aqui, outra ali, acaba mudando completamente nosso resultado, né? Então, os 3 pilares hoje da Portis Capital são esses. E eu acredito que a gente está formando a companhia justamente para lá na frente a gente ser comprado ou, quem sabe, esse grande sonho de ir para a bolsa. Tem uma coisa que eu me pergunto desse mercado, tá? Não sou do mercado financeiro, mas me pergunto e já vi gente assim que não cresce, apesar de ter habilidade, mas que se planeja demais, toma pouco risco. Então, qual que você acha que é o meio termo? A pessoa se planejar demais ou a pessoa ser corajosa em tomar mais risco e mais rápido, até mesmo porque você não sabe nem se você vai estar aqui nessa terra amanhã. Então, se você planejar demais, você pode não realizar as coisas que você quer realizar. E eu sou um cara que, dentro do ponto de vista de empreendedor, sempre apostei alto. E no mercado financeiro, como é que você enxerga isso? Bom, a gente tem normalmente 3 perfis, né?
Tem o conservador, o moderado e o agressivo. Eu me considero um cara mais agressivo dentro do mercado, mas isso vai muito da personalidade do estômago de cada um. Mas dentro de um planejamento financeiro, os 4 pilares de um planejamento, o primeiro pilar é o pilar de segurança, que ali compõe itens simples e básicos para a sua sobrevivência, que é basicamente a tua renda, né, o quanto que você ganha, o quanto que você gasta para viver, e isso aqui englobando só itens essenciais, alimentação, moradia, é coisa que você realmente não tem como não ter, senão tu morre. A tua casa própria, que é algo que não pode ser tirado de você em último caso, se tiver alguma coisa para alguma dívida, não podem tirar a tua casa própria. Blindagem, que tem a ver com tua seguro de vida, seguro contra invalidez, contra doenças graves, etc. E então esse pilar de segurança é o que basicamente protege você e te dá espaço para você poder ter esse risco maior e esse risco maior poder potencializar a tua vida, né? O segundo pilar do planejamento é investimento. As pessoas precisam investir, seja quanto for, seja R$10, R$100, seja R$1 milhão, enfim, tem que ter uma carteira de renda fixa, tem que ter uma carteira de renda variável, uma alocação, né, para poder ter a valorização desse patrimônio e você ter uma rentabilidade. O terceiro pilar é o pilar de bens, tem a ver com os imóveis, outros que você tem, joia, carro, equity em empresas, né, teus bens ali. E o último é o pilar de oportunidades, que é aqui onde fica o setor risco arrojado, que tem a ver com day trade, tem a ver com criptomoeda, tem a ver com investimento alternativo, tem a ver com tudo aquilo que são aqueles retornos estratosféricos que a gente vê, que deve ser alocado um capital dependendo do teu estômago e também do teu nível de planejamento variável, varia de acordo com pessoa para pessoa. Se o cara é muito conservador e não tem disposição de se expor a esse risco, o cara não vai colocar metade do patrimônio do dinheiro que ele tem lá, vai colocar talvez 5%, 10%. O cara que é mais arrojado possa alocar ali na parte de oportunidades de crescimento 60%, 70%. Então é importante também entender qual que é o teu nível, né, a tua idade. Quanto mais novo, normalmente as pessoas têm o perfil de ser um pouco mais arrojadas e tendem a ir mais para o risco. Quanto um pouco mais velho, com família, filho, etc., elas têm a questão de tirar um pouco o pé. Então varia de pessoa para pessoa, não existe uma resposta única, mas de fato é necessário ter planejamento e execução do planejamento. Quem fica só planejando, na verdade é um baita de um procrastinador, né? Então, gosta de ficar planejando e não executa nada. Por mais que essa execução seja cautelosa. Então é necessário ter o passo da execução também. Você aconselha hoje as criptos ainda? Criptomoeda, investimento? Claro. É importante. Ele está lá naquele cestinho de oportunidades. Eu acho que tem oportunidade ali. Eu acho que é importante estar exposto, nem que seja um capital pequeno, dentro desse setor. Tu vê, Bitcoin é uma moeda deflacionária, então tem um número limitado, tende a subir, existe todo um embasamento, toda uma tese por trás disso. Então, sim, é importante ter ele também um pé. Boa. E a gente está chegando ao final aqui do nosso episódio. Passou rápido, mas a gente tem uma pergunta característica, que é o que te deixa afoito, destemido, corajoso. Eu diria que o que me deixa afoito hoje, destemido e corajoso é ter feito toda essa transição. Tu vê, eu sou um cara que estava morando no Rio de Janeiro, né, desde quando a gente foi com meus pais lá, tem uma boa estrutura. Poderia estar fazendo qualquer outra coisa na minha vida. Nesse meio tempo eu decido construir um ecossistema de educação e soluções financeiras em São Paulo, mudo para selva de pedra, respirar aqui um ar poluído, ficar 3 horas no trânsito para andar 5 quilômetros. Então acho que isso é de fato aquela coisa que me faz acordar de manhã, que é empreender dentro da área que eu gosto, que é finanças, educação financeira, que é investimento. Isso me deixa afoito. E tem que ter coragem, né? Pra você, montar toda uma estrutura, ficar aqui nesse vai e volta de segunda a sexta São Paulo, final de semana Rio de Janeiro, família lá, sozinho aqui, solteiro na cidade também, você é um alvo fácil. Então acaba sendo... O cara tem que ter coragem pra fazer isso. Boa. Meu irmão, muito obrigado pelo bate-papo, pelos ensinamentos. Espero que você volte aqui para contar que você cresceu muito mais. Amém. E que trouxe mais gente para o mercado financeiro. E te desejo muito sucesso.
bastante sucesso. Eu que agradeço o convite aí pro Afoito, espero ter inspirado de alguma forma quem tá assistindo e vambora, cara, tamo junto. Isso aí. Pessoal, a gente fica por aqui com mais esse episódio, então clica no sininho, compartilha, espalha esse conteúdo, porque é importante para muita gente que precisa entender mais sobre o mercado financeiro e como empreender. Tá bom? Muito obrigado e até o próximo Afoitos. Boa. Top.